Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Nesta quarta-feira, dia 24 de julho de 2024, estamos trazendo para vocês as últimas novidades do Flamengo. Então, se você não já vai deixando seu like maroto, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos para mais um pacotão de notícias diárias do mais querido e amado do Brasil. Verbalizado, já colocado em contrato e que só faltaria a assinatura do presidente do Flamengo. Ela não veio. Isso já é um episódio anterior. No episódio de agora, o Flamengo aceitou pagar 50% de aumento ao Gabriel, mas não dar a ele o tempo de contrato que ele gostaria, que era inicialmente de 5 anos. O Flamengo oferece 1. Só para a gente fazer um retrospecto rápido aqui. Camisa do Corinthians, não sei nem como colocar isso às vezes, Pascoal. Tentativa de fraude no doping, que é como é colocado e olhado pela comissão antidopagem. Mas ele não foi pego no doping, é sempre bom a gente lembrar. Mas tem várias questões aqui para a gente colocar na mesa. Tem o tamanho do Gabriel no Flamengo, tem o que ele entregou no último ano. E eu acho o presidente lúcido, embora ele não agrade um ídolo e desagrade boa parte da torcida nesse momento. Assim, o presidente do Flamengo tem que pensar no que é melhor para o Flamengo. Se ele trata a situação do Gabriel sendo melhor para o Flamengo, um contrato de 1 ano, né, com o teto oferecido pelo clube, o Gabriel já ganha o teto oferecido pelo clube. Ele subiria esse teto com um novo contrato de 1 ano. Ele não é o jogador mais bem pago do clube atualmente, tá? Agora não, agora com a chegada do De La Cruz. Já não era. Já não. Então, já mudou o patamar. Mas ele receberia um salário espetacular, né? É como você diz, eu não sou fiscal da conta bancária de ninguém. Então, não vou fazer conta com o dinheiro dos outros, mas seria bom. Não fazer conta com o dinheiro dos outros, mas é um salário espetacular. O Palmeiras oferece isso e amplia para 3 anos o contrato com ele. Claro que existe nesse contrato uma situação de uma cláusula que é a cláusula do julgamento, né? Que os advogados entendem nesse momento que com a anulação do primeiro julgamento, porque uma parte não foi avisada, vai ser um novo processo e o Gabriel, eles entendem que o Gabriel pode não ser penalizado. Os advogados entendem dessa forma. Então, a gente fica aqui na expectativa. Quanto aí vem aquela pergunta do Zinho, depois a gente pode responder a pergunta do Zinho, que é em relação ao Claudinho, vendo o Claudinho vindo para o Flamengo e vendo o Gabriel saindo do Flamengo. Tem um outro trecho que o Landim fala do Claudinho, a gente pode até ouvir daqui a pouco para entrar nesse debate, mas pelo que eu entendi do Zinho, até para ouvir o Zinho também, para a gente voltar para cá e ver se eu entendi errado, Zinho, você entende que o Flamengo deveria dar mais tempo do que 1 ano ao Gabriel, é isso? Não. A minha opinião, eu não dei sobre a permanência ou não do Gabigol. Eu entrei no assunto porque diz que, na entrevista, ele fala o que o Gabigol pede, a gente entende que não é o que a gente acha que ele merece. É o que eu entendi da entrevista do Landim. Ele pede um contrato mais longo, com valores colocados na mesa, que a gente acha que não é o ideal para o Flamengo. Eu só quis comparar, porque, vamos dizer, o Gabigol já entregou para o Flamengo. O Gabigol é o maior artilheiro do Flamengo na Libertadores. Do Flamengo não. Um jogador brasileiro com o maior número de gols na Libertadores. É o Gabigol. O Gabigol só está atrás do Zico e do Júnior com o número de títulos no Flamengo. Zico e Júnior tem 13, ele tem 12. Ele, Arrascaeta, outros jogadores, né? O Gabigol já foi decisivo, artilheiro em decisões, em jogos decisivos. Então, assim, ele pede 5, o Flamengo não quer dar 5, falou de 1. 1 é para não fazer. Quando você chega hoje no mercado, o modelo de contrato de hoje, ninguém faz contrato mais de 1 ano. Isso era da minha época, que você fazia contrato de 1 ano. Que o jogador era escravo do clube. Hoje o jogador não faz só 1 ano de contrato. Só se o cara estiver totalmente largado, sem opções, sem nada, mas é muito complicado. Desse nível,
um jogador fazer um contrato de 1 ano e um jogador que já entregou tudo dentro do próprio clube. Empresário maior, né? O empresário dele disse que gostaria de um tempo maior de contrato, mas não falou o tempo, que o Zinho tem toda a razão. Falou um tempo maior de contrato, não que ele queria X tempo de contrato. Mas tudo começa no final do ano passado, quando o presidente do Flamengo disse que na mesa dele não chegou nenhum documento para ele assinar da renovação do Gabigol. Que é uma coisa que a gente não tem como contestar, né? Foi o que... E para o staff do Gabigol, vocês se recordam daquela entrevista dada pelo representante do Gabigol, que as coisas estavam conversadas com os dirigentes, que ele acreditava na seriedade dos dirigentes do Flamengo e que as coisas estavam alinhavadas para a renovação do contrato. Aí o presidente diz exatamente o contrário. Que não tinha nada acordado. Ô, Pascoal, vou te devolver a palavra já, só para a gente misturar os assuntos, senão não vai dar tempo. Vamos ouvir o Landim sobre o Claudinho, né? Porque, assim, a expectativa é grande, o desejo é antigo, mas a declaração que ele deu no podcast, o Zinho até, né, acha que não deveria ser tratado esse tipo de coisa em podcast, por mais que hoje em dia seja comum, mas ele dá uma declaração que incomoda lá na Rússia. Vamos ouvir. E o problema é que nós chegamos lá no nível da exigência, só que quando a gente chegou, eles pegaram e aumentaram. Então, assim, é nítido de quem não quer vender o jogador. Então, assim, a percepção que eles passam é de que eles não querem vender o jogador. Então, eu imagino que o jogador não deva estar feliz. Por quê? Porque você começa a estabelecer regras para você. Você sai se o cara pagar esse preço aqui, que é o preço justo. Aí o cara vai lá e chega no preço justo. Aí o cara fala, esse preço não é mais justo, o preço é maior. E o jogador já acertou com você. Então, assim, eu imagino, tá? E eu tô que o jogador não esteja feliz. A janela fecha só no dia 2 de setembro. Você acredita no bom senso, mesmo sendo russo? O Betão faz ali uma brincadeira e tal, mas a gente está vendo como isso repercutiu lá na Rússia. Eu vou ler para vocês, tá? O que diz o Russo Futebol. Fala o seguinte aí a matéria. Redes sociais pedem que Zenit não venda Claudinho ao Flamengo por causa de frase grosseira. E aí, ali embaixo, usuários do segmento russo da internet pedem à direção do Zenit que interrompa as negociações sobre a transferência por causa de uma declaração grosseira do presidente. Viu, Pascoal? Ele fala russo bem mesmo. Eu já sabia desde a Copa da Rússia. Você aprendeu quando foi para a Copa em 18? Pode não saber fazer. Você pode não saber fazer conta, mas você leu em russo? A gente deu um trabalho de ir atrás. Fui lá e voltei, só falo espaciba, que é obrigado, né? Nós ficamos lá 3 meses lá, 3 meses na Rússia e não aprendi a falar nada. Não, mas é que ler é mais fácil. Ler é mais fácil. A gente deu o trabalho de buscar a notícia e traduzir com a ajuda da tecnologia para ter certeza de que isso tinha repercutido lá e não era só algo que estava sendo dito por aqui. Deve não ter gostado mesmo, não foi uma colocação feliz. Já não tinham gostado da declaração do Braz, né? Que confundiu, o Braz confundiu, né? O nome do ex-presidente da Rússia com o diretor, né? O sobrenome e tal. Enfim, já tinha virado meme. Mas aí é outro problema, um problema só do Braz se confundindo. A chance de dar certo essa negociação, mano? Essa aí tá mais complicada. Gente da resenha. Eu vou pedir pro povo que olha só os 30 segundos do corte. Olha a conversa inteira, né? O povo falando que eu tô brigando com a regra. Eu concordei o tempo inteiro. Inclusive, concordei 4 vezes que o pênalti foi muito bem marcado e que o jogador do Criciúma foi o cara que errou naquela questão. A gente estava debatendo aqui se a bola estava ou não atrapalhando. Esse era o nosso debate. Então, assim, ainda mais a galera aí que gosta de fazer a manchete, apura direitinho, olha acho que o grande lance também, Fernandinho, e não só um cortezinho, né? É o pessoal entender que cada um tem uma opinião. Exato. Mas não assim, existe... o negócio é o seguinte, a questão do pênalti, ela não é uma opinião, ela é uma regra que foi cumprida. Ninguém aqui discordou disso. A opinião era na interpretação se a bola atrapalhava ou não. Eu achei que atrapalhou, você achou que não atrapalhou, Pedrosa também falou que a bola naquela ocasião não atrapalhou. E eu falo sempre aqui, a opinião é igual bumbum, cada um tem o seu, graças a Deus. Vem a escalação do Flamengo. Vamos lá, o Tite esboçou no treino dessa terça-feira, o último antes do duelo com o Vitória. Daqui a pouco a delegação embarca para encarar o Vitória, jogo lá em Salvador, jogo muito difícil, num barradão, um gramado terrível. Muito. E o Tite esboçou com mudanças. Rossi, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira retornando ao time titular, Vinha na lateral esquerda, Alan, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Everton Cebolinha e Pedro.
Só duas informações importantes que o próprio Flamengo divulgou. Obviamente, o Flamengo não divulgou a escalação, isso é uma apuração nossa. Mas o Wesley, com dores musculares, não vai viajar e também o Pulgar, também com problema físico, também não vai viajar. Então, esses dois são desfalques. Aí, teoricamente, o Alan entra no lugar do Pulgar e o Varela entra no lugar do Wesley. A mudança aí que ele está fazendo por uma questão técnica é Vinha na lateral esquerda, que eu acho extremamente correto, e Léo Pereira no lugar do Davi Luiz. Eu acho que é muito mais questão física também, porque o Davi Luiz vem de uma sequência muito grande. A dupla, então, vai ser Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Uma dupla bem comum na temporada, Porém, né? eu queria ver o Léo Ortiz. Eu não ia consigo... perguntar isso agora, Vini. O Léo Ortiz está indisponível, por acaso? Não, pelo contrário. Mas será que ele não está pensando em opção para algum momento se o Alan precisar sair? Mas, na verdade, a opção inicial tinha que ser o Léo Ortiz na vaga do Alan. O Léo Ortiz, desde que ele voltou... Você está falando dos volantes. Como volante, o Léo Ortiz, gente, desde que ele começou a jogar com a camisa do Flamengo, como volante, por conta dessa situação na Copa América, ele desempenhou infinitamente mais do que o Alan. Ele é um jogador que pode fazer aquela função tranquilamente. Eu não consigo entender, eu gosto do Alan, acho um bom jogador. Mas a fase, o momento, a meritocracia é muito mais do Léo Ortiz do que do Alan. Não, e eu vou além. Se a gente for parar e analisar, o Léo Ortiz ele não conseguiu ter uma sequência nem como zagueiro. Exato. E é um jogador que o Tite implorou para a diretoria do Flamengo trazer. E foi uma novelinha, né? Foi uma novelona. A verdade é essa, uma novela que custou caro ao Flamengo. Não foi um investimento barato. E é um jogador que não consegue ter continuidade, não consegue ter sequência com o técnico Tite. Por exemplo, eu concordo com o Pedrosa que ele poderia entrar na vaga do Alan, que ele desempenhou melhor que o Alan como volante, mesmo sendo zagueiro. E destacamos muito isso aqui. Mas por que não colocar também ao lado do Fabrício Bruno, já que teoricamente ele vai poupar o Davi Luiz, ele é zagueiro e ele já jogou com o Fabrício Bruno em várias oportunidades nos tempos do Red Bull Bragantino. Então nada justifica isso. Inclusive o Tite, quando foi questionado sobre isso na última entrevista coletiva, enrolou e não respondeu. Você consegue lembrar de cabeça quantas vezes o Léo teve oportunidade na temporada como zagueiro? Acho que com o Fabrício Bruno uma vez comentamos aqui. Sim. Né? Olha, você tem essa... eu vou ser sincero, eu não tenho de cabeça, mas eu chutaria que não passou de 5 oportunidades. Mas aí olha que coisa engraçada, né? Você está falando de um zagueiro que pode ser zagueiro, e muito bem, e custou caro, e o próprio Tite queria ele, e ele tem pouca oportunidade, porque a gente está falando de um Léo Pereira que performou muito bem, teve aquela questão do Carolino, e em algum momento aí a gente viu o Léo perdendo um pouco de espaço, mas aí uma outra dupla se formando de forma titular, que não era com o Léo Ortiz, aí você precisa de um retoque rápido, e aí você exige uma versatilidade que ele entrega, e ele performa muito bem como volante. Ou seja, a gente está falando de duas opções em que ele pode ser naturalmente e tranquilamente titular e ele não vai ser usado em nenhuma das duas. De fato, realmente é uma coisa que é curiosa, Lucas Pedrosa. Não, eu entendo assim, que na zaga você tem um Fabrício Bruno e Léo Pereira, que foi a zaga do Flamengo no início da temporada, que é uma zaga até muito entrosada, né, desde o ano passado. Tudo bem, eu só não consigo entender, por questão de meritocracia, em que o Léo Ortiz perde pro Alan hoje jogando como primeiro volante. Em nada. O Alan tem mais qualidade com a bola no pé. Gente, o Léo Ortiz jogando, ele parece um atleta de meio campo. Ele é um atleta que quebra passe, que consegue destruir, que consegue dar dinâmica, que tem velocidade para poder chegar ao ataque, é mais alto do que o Alan, é mais forte do que o Alan. Repito, eu acho o Alan um baita de um jogador, é muito bom jogador. Mas a fase dele não mostra em nada o motivo dele estar na frente do Léo Ortiz como primeiro volante. Eu acho que é um grande erro do Tite nessa situação, porque o Léo Ortiz já mostrou, não é só, meu Deus, estou tirando da minha cabeça. O Léo Ortiz mostrou que tem qualidade, mostrou que dá conta da função, e o Alan nos jogos que ele vem atuando, ele não vem atuando bem. E então, se fosse agora contra o Vitória, ele iria jogar ao lado do De La Cruz. Ou seja, ele nem teria tanta responsabilidade de ir ao ataque. Ele ficaria muito mais preso como um primeiro volante. Então, poderia render muito mais do que ele rendeu como volante quando o De La Cruz não estava ao lado dele, porque ele jogou como volante nos tempos de Copa América. E o De La Cruz não estava à disposição. Poderia render muito mais. Eu concordo plenamente com o Pedrosa. Eu acho que era uma oportunidade perfeita para dar uma chance novamente ao Léo Ortiz, que desde quando chegou ao Flamengo não consegue ter uma sequência e nada explica isso. Bota na tela aqui agora a sequência do Flamengo com muitos jogos complicados. Eu acho essa frase muito jogos complicados. O calendário brasileiro é tudo muito complicado. É claro que algumas vezes é mais do que outras. Aí a gente está aí, esse jogo que é amanhã, Vitória fora, a gente já destacou aqui, o Vene já trouxe
A dificuldade que é até muito gramado, né? Lá é muito complicado, principalmente se chover, piora tudo. O Atlético Goianiense no Maracanã, esse jogo, né? No dia 28 de julho. Dia 31 de julho, aí a gente já está falando de Copa do Brasil. Esse jogo primeiro em casa, contra o Palmeiras. O Flamengo decide sua vaga fora de casa, né? No Allianz Parque, provavelmente. Aí, dia 3 de agosto, contra o São Paulo, fora no Morumbi. 7/8, contra o Palmeiras novamente, já o jogo de volta lá contra o Palmeiras. Aí é uma sequência de Palmeiras, no dia 11 de agosto, aí já está falando de Campeonato Brasileiro, um jogo que provavelmente vai ser um jogo de confronto direto na disputa das cabeças da competição contra o Palmeiras. E o Bolívar aí, a Libertadores, o Bolívar, esse primeiro jogo em casa, no dia 15 de agosto. Depois pega o meu fogão aí no dia 18 de agosto, fora de casa, né, no estádio Newton Santos. E no dia 22 de agosto, retorna. E aí a gente está falando esse jogo aqui, um jogo de altitude, Vene Casagrande. Se a gente for olhar bem aqui, obviamente tirando esse último jogo que já é o final dessa sequência, a gente não tem uma logística muito ruim. Porque a gente está falando de jogos aqui tirando o do Vitória hoje, né? Amanhã. A gente já está falando de uma logística bem Rio de Janeiro, São Paulo, né? Mas dentro de campo é pauleira, Vene Casagrande. Para mim, o jogo mais importante do Flamengo nessa sequência é o jogo do dia 15 de agosto, que é o jogo de ida pela Libertadores. Eu acho que esse jogo o Flamengo precisa fazer um resultado extremamente favorável. Exemplo, 2-3-0. Perfeito. Porque vai ser uma sequência muito grande, vai chegar no dia 22 de agosto extremamente cansado, fadigado, e vai ser um jogo na altitude. Então o Flamengo tem que chegar lá, teoricamente, com um placar confortável. Copa do Brasil, a gente vai ficar debatendo aqui por ser Flamengo e Palmeiras. Mas a grande verdade é o seguinte, questão de prioridade, isso aí não é segredo para ninguém. Copa do Brasil é a terceira prioridade do Flamengo. O Flamengo vai dar prioridade ao Campeonato Brasileiro e Libertadores. Por ser Flamengo e Palmeiras, a gente vai botar um holofote muito grande nesse jogo. Claro. Agora, eu tenho um pensamento. Flamengo e Palmeiras, quem for eliminado da Copa do Brasil, a chance de ganhar o Campeonato Brasileiro vai ser maior, porque vai focar muito no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a Copa do Brasil, de uma maneira indireta, vai interferir no desempenho do Campeonato Brasileiro. Você acha que quem passar aqui nesse confronto vai acabar tendo mais vantagem no Campeonato Brasileiro? Quem for eliminado vai ter mais vantagem no Brasileiro. Eu acho que é isso. Ponto. Eu acho que é isso. E eu não vejo nenhum problema se o Tite, por exemplo, pensar em poupar, ou melhor, rodar o elenco. Quando a gente fala poupar, é uma palavra muito forte. Sim. Aí as pessoas acham que está dando prioridade ou não está dando o devido valor à partida. Mas em um determinado momento o Tite vai ter que, entre aspas, descansar um jogador ou outro. E se for na Copa do Brasil, eu não vejo o menor problema, porque, repito, é a terceira prioridade do Flamengo. Eu lamento que ninguém faça o que o Dorival fez no próprio Flamengo em 2022, né? 2022, em que ele chega, faz retoques rápidos já na metade da temporada, escolhe um time para jogar as Copas, um time para jogar os pontos corridos, e ele performa bem dos dois lados, inclusive ganha o brasileiro, né? E a Copa do Brasil. Não, brasileiro não. Não, a Libertadores e a Copa do Brasil. Olha, Fernanda, eu acho que a questão do Dorival era outra situação. O Dorival veio com uma missão de salvar a temporada do Flamengo. O Tite não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. E o que o Dorival fez naquele momento ali foi abandonar o Campeonato Brasileiro em questão de quesito de disputar título. Claro que precisava sair, inclusive o Flamengo chegou a figurar a segunda página da tabela. Ele teve mas com o time reserva. Ele claramente falou assim, meu foco aqui em questão de título é ganhar as taças. O Tite, se ele der esse recado para a torcida do Flamengo, ele vai sofrer pressão. Inclusive, Vene, eu concordo com você que você tendo um calendário mais tranquilo, sendo eliminado da Copa do Brasil, é muito melhor para o seu time se preparar para o Brasileirão, mas ser eliminado para o Palmeiras pode criar uma crise grande também, principalmente da forma que foi eliminado. Então, assim, é muito sério esse confronto, tanto para um lado quanto para o outro. Você ser eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, dependendo da forma como acontecer, cara, é algo que pode balançar qualquer ambiente de qualquer clube. Mas o mês de agosto para o Flamengo vai ser um mês muito desafiador, por mais que eu entenda que a logística ela seja muito mais pegada pela proximidade dos dias que o Flamengo vai jogar, e não pelas viagens em si. Vene Casagrande, a novela Claudinho, Vene. Vamos lá, só para contextualizar, lembrando que o Flamengo teve um acordo do jogador e também com o Zenit. E aí, em cima da hora, o Zenit recuou. A informação que eu tenho de uma pessoa do Flamengo é que o Claudinho ia se reunir com o Zenit para demonstrar novamente o desejo dele de retornar ao futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo. Só que o Zenit mudou, eu descobri o que eles mudaram, a forma de pagamento.
Eles fizeram uma exigência maior, ou seja, um pagamento menor ao Flamengo, e o Flamengo, na ocasião, falou, não, a gente combinou de uma forma, a gente quer cumprir dessa forma. Só que os russos, eles mandam, a verdade é essa. Eles têm contrato com o jogador, eles não precisam de dinheiro, muito pelo contrário, dinheiro é o que não falta lá, e eles entendem o seguinte, beleza, Flamengo, se você não quiser fazer dessa forma, não será feito, porque a gente não vai liberar o jogador como a gente havia combinado. Nós recuamos, voltamos atrás, o Zenit ofereceu uma renovação de contrato ao jogador, o jogador recusou porque quer jogar no Flamengo. Agora, se vai conseguir essa liberação junto ao Zenit, a gente não sabe. Tudo depende agora do desejo dos russos. Sobe o som, DJ Careca! Exemplo, vou te dar um exemplo, que eu soube ontem. O Wendel tá comendo a bola lá no Zenit. Os russos estão com medo de propostas chegarem. E sabe o que eles estão fazendo? Já negociando uma nova renovação de contrato com o volante Wendel, para não ter o risco de perder esse jogador ou ele ser seduzido por uma proposta de um outro clube da Europa. O Landim fala muito sobre esse assunto também no Charla Podcast. Um beijo para Cantarelli, Betão. É uma boa entrevista com o Landim, né? 3 horas de duração para quem é ele flamenguista. Ele confirmou isso, inclusive. Ele confirma isso. Ele confirma que teve acordo com o Zenit, mas aí o Zenit, em cima da hora, voltou atrás e decidiu não liberar o jogador. Para quem é Flamengo, uma boa entrevista de se assistir no Charla Podcast com o presidente Rodolfo Landim. E no Vasco? Isso aí, galera. Parece que a novela aí, Claudinho, Flamengo, Zenit, aí parece que tá chegando ao fim, né? Claudinho marca reunião com o Zenit para reafirmar desejos de se transferir para o Flamengo. Essa notícia foi atualizada aqui pelo Vitor Belotti no dia 23/7/2024, que a gente está trazendo para vocês de última hora aqui. Claudinho já aceitou assinar com o Flamengo pelos próximos 5 anos. No entanto, o Zenit, né, russo, faz jogo duro aí, não facilita a negociação para vender o meio-campista. Por esse motivo, o atleta marcou aí uma reunião com os dirigentes para reafirmar o desejo de transferir ao mais querido. Conforme informação divulgada pelo Vene Casagrande, o Flamengo entende aí que chegou ao limite das negociações com o Zenit e espera que Claudinho consiga convencer o russo a ceder. Ou seja, o rubro-negro entende que o jogador é o ponto-chave aí para a negociação ser sacramentada. Vale lembrar que no início da negociação, o Zenit aceitou aí a forma de pagamento do Flamengo, contudo os russos voltaram atrás e pedem que o valor seja pago em até 3 parcelas, algo que o mais querido não concorda. Por isso aí que teve esse entrave aí nessa negociação. Com a camisa do Zenit, Claudinho entrou em campo 30 vezes no Campeonato Russo 2023-2024, sendo 28 aí como titular. Então aí o sonho do Flamengo e também o sonho aí de Claudinho vestir a camisa, o manto aí, né, mais sagrado do Brasil, mais badalado aí, que a gente sabe do Flamengo, né? Vamos aí torcer aí que tudo dê certo para Claudinho assinar em definitivo com o Flamengo. 5 anos, tudo acordado, o atleta quer, ele tem um desejo de atuar no Flamengo.